Observe Oséias 4:6. Observe Oséias 4:6. O meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento, né? Veja a história da Coreia do Sul. Em 1960, existia uma população igual à do Brasil, de analfabetos funcionais, nos anos 1960. Então, o governo começou a implementar, fazer investimentos grandes em educação. Então, com os investimentos do governo da Coreia do Sul, de Seul, em educação, e a disposição do povo para estudar, a Coreia do Sul é o que é hoje, né? A sabedoria, a boa leitura no dia a dia, o aprendizado, que vale mais do que o dinheiro, pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Então, parafraseando, a boa vontade de um povo para o estudo, para o aprendizado no dia a dia e a atividade profissional, obviamente, a disposição de um povo para o aprendizado no dia a dia, a disposição de um povo para estudar, pode fazer mais por um país do que 10 presidentes juntos podem fazer por uma nação. Então, acompanhe este raciocínio básico, rápido. Então, observe que antes e depois do pleito, da votação para presidente, por exemplo, antes e depois, o dia a dia do povo continua o mesmo. 4 horas de novelas por dia, 4 horas de programas policiais sensacionalistas, no TV a cabo, 4 horas de futebol, né? Aquele joguinho de dominó que começa às 8 horas da noite do sábado e termina às 6 horas da manhã do domingo, né? E se um trabalhador tirar uma madrugada dessa para estudar, eles vão taxar logo de deficiente intelectual. Então, a grande maioria do povo do Japão, da Suíça, da Suécia, da Dinamarca, da Finlândia e do Brasil, qual é a maioria do povo que sabe mais? São desses países de primeiro mundo ou a grande maioria do povo do Brasil? Na verdade, a grande maioria do povo do Brasil quer viver como aqueles índios que nunca tiveram contato com a civilização, como na costa da Índia, a Ilha Sentinela do Norte. Um contingente, um grupo de mais ou menos uns 400 ou 500 índios entrou ali e morre a flechada. Morre. É morto violentamente. Usando de ironia. É porque aqueles índios estudam muito. Na Ilha Sentinela do Norte, na costa da Índia. Lá naquela ilha tem uma peculiaridade. Os livros brotam das árvores. É porque eles estudam muito, é? Então, 4 horas de novelas por dia e 4 horas de programas policiais sensacionalistas é estudo? Não. É uma espécie de passatempo. De hobby. É uma brincadeira. Sem falar na geração Y e Z, que é postar foto nas redes sociais, videogame online, e por aí vai. Notificações, 20 horas de notificações por dia. Entendeu? Antes e depois do pleito, o dia a dia continua o mesmo. Na moral da história é o seguinte: poderia estar governando aí o Brasil o ex-presidente da Finlândia, ou da Dinamarca, ou da Suíça, ou da Suécia,
Faria alguma diferença? Então a gente tem que nivelar a coisa a um nível acima. O povo brasileiro adora um político de estimação. Os dois políticos de estimação mais famosos são Luiz Inácio da Silva e Jair Messias Bolsonaro. O que é que vai fazer alguém prosperar mais na vida? O que vai colocar alguém para frente? O que vai fazer alguém ter um futuro melhor? É a vitória de um presidente nas urnas? Será que é a vitória de um presidente nas urnas? Não. Equívoco. E a boa notícia é essa: quem trabalha com boa vontade e associa a essa atividade profissional o estudo, aumenta a chance de ter um futuro melhor, né? Pelo que me consta, se eu não me engano, a grande maioria, digamos assim, 95% dos estudantes brasileiros do corpo discente não lê nem mesmo os livros do currículo escolar. Um CEO norte-americano tem o costume de ler mais ou menos 4 livros por mês, né? Então, o corpo discente brasileiro, os alunos no Brasil deveriam pensar assim: bem, se um CEO americano lê 4 livros por mês, quem fez referência a isso foi o Tiago Negro, do canal Primo Rico. Se um CEO norte-americano lê 4 livros por mês, então eu vou fazer o seguinte: eu vou ler pelo menos o livro do currículo escolar, né? A boa formação intelectual não garante o sucesso de ninguém, não garante, mas aumenta a chance de ter um futuro melhor, um emprego melhor. Qualificação profissional, esse é o segredo. Então, o esquema da esquerda, através de Luiz Inácio da Silva e todos os seus aliados, o esquema da esquerda é oferecer peixe. Tome peixe, tome peixe, tome peixe. Não precisa estudar não, meu irmãozinho, meu filhinho. Tome peixe. Já no capitalismo, a conversa é outra. Aprenda a pescar o seu peixe. No capitalismo é assim: aprenda a pescar o seu peixe. E como disse o doutor Laí Ribeiro, a primeira coisa que um ser humano precisa aprender depois que nasce é o que fazer para se tornar um ser independente. A primeira coisa que um ser humano precisa aprender a fazer depois que nasce é o que fazer para se tornar um ser independente. É isso mesmo. Como disse o Messias no livro dos livros, no segundo pacto, Jesus de Nazaré: quem tem é acrescentado, mas quem não tem, até o pouco que tem é tirado. O quê? Conhecimento. Conhecimento. Hoje em dia, um cidadão que só pensa em trabalhar e detesta estudar, ou tem horror à boa leitura ou aprendizado no dia a dia, vai ficar como um cavalinho de carrossel. Vai passar a vida toda rodando e não vai chegar a lugar nenhum. Na natureza, a água como disse o doutor Laí Ribeiro, a água da pia vai para o esgoto, do esgoto vai para o rio, do rio vai para o mar, onde já tem muita água. No comércio, quem compra em grosso paga menos, tem desconto. Quem paga no varejo paga mais, né? No jargão do mercado de ações é o seguinte: quem tem acrescentado, mas quem não tem, até o pouco que pensa que tem é tirado. Jesus de Nazaré. Então, no jargão do mercado de ações é o seguinte: a simetria de informação é quando duas partes estão negociando e uma sabe mais do que a outra, e quem sabe mais leva vantagem.